Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte e Cultura. Hoje dou sequência às aulas de barroco italiano, em especial a Igreja de Santo Inácio, no Campo de Marte, Igreja de Santo Inácio de Loyola. E veremos que é uma igreja especial porque ela irá nos trazer vários elementos fundamentais para entendermos o barroco. Então é fundamental retornar no vídeo sobre a Igreja de Jesus, não é? Que eu comentei sobre o início da arquitetura barroca, os principais motivos, fundamentos, não é? Um panorama dessa situação que ocorreu no século XVI para o século XVII nas questões da reforma e da contra-reforma. Sendo assim, o barroco ele se apresenta com bastante clareza na Igreja de Santo Inácio de Loyola e veremos aqui alguns fundamentos arquitetônicos e artísticos e seus principais personagens, né? Bom, quem foi Santo Inácio de Loyola, né? Ele foi fundador da Companhia de Jesus e a Companhia de Jesus é fundamental para a história da educação, história da catequese, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil foi catequizado e recebeu missões jesuíticas durante o século XVII, especialmente, né? O Santo Inácio de Loyola foi canonizado em 12 de março de 1622 e depois da sua canonização, uma nova igreja dedicada ao fundador da companhia deveria ser erguida ao lado do Colégio Romano, justamente no local que vemos aqui. Em 1622, deu-se início à construção no lugar da antiga igreja da Anunciata, que se tornou muito pequena para o fluxo de alunos do Colégio Romano. Então, a igreja de Santo Inácio ela foi criada para não para o público em geral, né, para os fiéis católicos da cidade de Roma, uma igreja aberta, mas uma igreja, nesse primeiro momento, dedicada ao colégio romano. Daqui a pouco vamos entender alguns dos elementos da fachada, como, por exemplo, os elementos clássicos, os movimentos que ocorrem das suas formas, né, além de alguns elementos ornamentais. O seu interior também. Nós vamos conhecer alguns detalhes, como veremos aqui, especialmente as pinturas de Andrea Pozzo, que ocorrem nos tetos, nas pinturas de afresco, e assim como a sua falsa cúpula, né? O que chama a atenção, especialmente aqui na igreja, no seu interior, que eu mostrarei com mais detalhes daqui a pouco, é justamente essa abóbada que vemos aqui. Não é? A abóbada, uma cúpula, que no primeiro momento nós pensamos que é uma abóbada verdadeira, uma cúpula verdadeira, mas na verdade o que estamos vendo ali é uma pintura ilusionista que imita, né? Ela dá o efeito de uma cúpula real. Né? Então é bem impressionante, é bem interessante compreendermos um pouquinho, né, um panorama aqui desse pintor. Futuramente nós encontraremos aqui no canal um vídeo dedicado a André Pozzo e também vamos entender alguns dos elementos ornamentais aqui presentes no seu interior. Bom, mas a igreja deveria servir ao colégio romano, conforme eu disse, né, e não ao culto público. O jovem cardeal Ludovico Ludovisi aceitou a sugestão e pediu a diversos arquitetos que lhe enviassem projetos, entre eles Carlo Maderno. Quem foi Carlo Maderno? Aquele arquiteto que concluiu a fachada da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Basílica de São Pedro, ela havia, né, no local da atual Basílica, a antiga Basílica, aquela construída nos tempos de Constantino, já no século IV, e essa igreja, essa basílica da época de Constantino, ela durou até o século XV. Então, já no final do século XV, por volta de 1500, houve uma grande reforma
a, uma nova igreja foi praticamente construída, tanto que o subsolo dela são os alicerces da antiga basílica, e alguns arquitetos importantes participaram da sua concepção e de projetos, como por exemplo Bramante, Sangallo, a cúpula de Michelangelo, e a fachada só foi terminada no período barroco, no início do período barroco, por volta ali de 1620 aproximadamente, pelo Carlo Maderno, já dentro do contexto barroco. O bispo Ludovisi, em uma atitude controversa, pois o projeto havia tido contribuição de outros arquitetos, escolheu o projeto de um matemático jesuíta, Horácio Grassi, que era professor da Universidade Romana. Né? Então, quer dizer, a questão da autoria dos projetos arquitetônicos são controversos, bastante discutidos. A entrada foi projetada pelo arquiteto Filippo Raguzzini. A antiga igreja foi demolida em 1650, né, completamente, e a obra se estenderia até o final do século devido às grandes proporções. Realmente, essa fotografia que eu tirei no seu interior, ela é realmente surpreendente, né? Por ser uma igreja dedicada ao colégio, surpreende o seu tamanho, né? A sua imensidão, né? Uma altura, né? Um pé direito, uma altura digna de grandes basílicas, como a própria Basílica do Vaticano, né? Da igreja da Basílica de São Pedro, né? Enfim, mas é uma das grandes joias e obras-primas do barroco italiano. Para ficar interessante, vamos apresentar aqui, né, vou apresentar aqui três plantas. A planta da esquerda é a igreja de Santo André, em Mântua, de autoria de Alberti. Nós vimos essa igreja na aula de Alberti sobre arquitetura, então é importante retornar nessa aula também. Né? E no centro vemos a planta de Jesus, em Roma, aquela primeira igreja barroca propriamente jesuíta, né? A igreja dos jesuítas, a igreja que vai inaugurar a arte e a arquitetura jesuíta propriamente, uma arquitetura que será imitada, copiada pelo mundo católico. E à direita, na extremidade direita, vemos a planta de Santo Inácio, em Roma. Né? Então, o que nos chama a atenção em primeiro lugar? Então, eu aponto aqui, na igreja de Alberti, nós vemos a presença da nave central. A nave central, ela tem uma característica interessante, porque as naves laterais, elas foram convertidas em capelas. Já não é possível deambular, andar por essas capelas, por essas naves laterais, porque elas já estão separadas por estruturas de paredes, né, estruturas com elementos estruturais. Mas temos o transepto formando a cruz latina, a igreja tem a forma de cruz latina, no cruzeiro a abóbada, a capela mor e sua abside. Então são elementos fundamentais que são muito próximos da tradição basilical, aquela tradição que vem lá das basílicas do Império Romano, né, da nave central, das naves laterais. Quando chegamos aqui no período barroco propriamente, com Jesus, com a inauguração do período barroco, nós temos a nave central, ela é dada de forma mais ampla, como um grande salão. Vamos ver que uma das características da arquitetura barroca nas igrejas, em muitos casos, ter apenas a nave central, e essa nave central funciona como um grande salão, como né, um grande vão, um grande espaço onde acolhe os fiéis, que direcionam o seu olhar para o altar, para a capela mor, onde ocorre realmente as grandes atenções da cerimônia. Né? Nas laterais, o que seriam as naves laterais, elas acabam também se convertendo a espaços dedicados a oratórios, a capelas, não é? Apesar de que existe uma conexão entre elas. A nave
ela termina num transepto com cruzeiro e sua abóbada, um transepto um pouco mais discreto. A igreja não tem externamente a forma de cruz latina, mas nós temos a presença da cruz sugerida na própria planta. E uma característica interessante na Igreja de Jesus é a sua larga abside, uma abside que inclusive permite até uma ressonância, um melhoramento acústico dentro da igreja. Como veremos, a música barroca ela é fundamental para todo o contexto, né? Eu já havia comentado isso na introdução ao barroco, e a música ela é importantíssima. Então a questão da acústica também se torna fundamental. Já na igreja de Santo Inácio, nós temos uma planta um pouco mais unificada, seus espaços, né, um partido retangular, ele se torna mais visível, sendo que quase que a cruz latina já não participa mais do projeto, né? Praticamente ela já não se encontra mais. Onde temos uma grande nave central, essas naves laterais também são convertidas em espaços com retábulos, e uma abside no formato tradicional, né? Então temos aqui uma ideia do que ocorre com as plantas das igrejas desse período, e isso é importante porque quando formos estudar as igrejas em Ouro Preto, por exemplo, aqui no Brasil, nós vamos ver que as igrejas têm um partido retangular. As igrejas não têm uma nave central e uma nave lateral. Elas têm uma grande nave central, e essas naves centrais são ladeadas por retábulos, retábulos de irmandade. Então, essa forma arquitetônica ela é herdada em parte, né, em boa parte dessas evoluções que acontecem dentro do estilo barroco. Então, em Ouro Preto, por exemplo, isso é possível ver não só nas barrocas, mas nas rococós também, que o partido retangular ele domina, né, a nave seria um retângulo maior e a capela mor um retângulo menor, tá? Isso em geral, não, nem todas são assim. Bom, e quais são esses elementos da fachada que eu havia comentado e que eu falarei com mais detalhes agora? A fachada ela está estruturada em duas ordens, uma inferior e uma superior, né? A parte inferior possui 3 pórticos encimados por tímpanos curvilíneos, ornados com festões refinados, né? Então temos aqui a as ordens superiores, nós podemos perceber que elas são aqui de ordem compósita. Temos a sobreposição do coríntio, né, com o jônico sobre o coríntio. Temos abaixo a ordem coríntia, né? Os elementos, como os festões, são justamente essas guirlandas que vemos aqui nos frisos, né? Agora, os elementos clássicos estão dados aqui na fachada. Por exemplo, nós temos a presença dos entablamentos, da cornija, dos frisos da cornija, dentículos, não é? Correto? Mas o que nós percebemos aqui com clareza é o quê? Esse jogo, esse avanço de planos, né? Uma hora a cornija avança, outra hora a cornija recua. Né? Esse jogo é característico do barroco, isso é o que se chama de anticlássico, mesmo sendo tudo isso uma referência clássica, óbvia, nós estamos vendo que são elementos das ordens clássicas greco-romanas, mas essa livre interpretação é aquela livre interpretação chamada de anticlassicismo, que vem do maneirismo. Né? Vamos lembrar de Michelangelo, vamos lembrar lá da Biblioteca Laurenciana em Florença. O nível superior, nós podemos perceber o frontão, ele continua sendo aquele frontão grego, romano, triangular, mas ele está quebrado, ele está com os seus jogos de avanços e recuos tão característicos do período barroco. Né? Se pegarmos um neoclassicismo puro, nós não vamos encontrar esses jogos de avanços e recuos. O neoclassicismo puro, como vemos ali no século XVIII e XIX, nós vamos encontrar já frontões,
bem delineados, como do Parthenon, na Grécia, correto? Temos aqui a presença no que seria tradicionalmente o local do óculo, na arquitetura românica, ou no local da rosácea, na arquitetura gótica, nós temos uma janela com arco de volta perfeita, que é ladeado pela ordem jônica, né, e encimado por também um frontão quebrado. Então são elementos clássicos que coexistem dentro de uma mesma estrutura, a presença do nicho, né, um nicho vazio, um local dedicado provavelmente a uma escultura, ou não receber uma escultura apenas como um elemento de ornamentação, um elemento para criar mais movimento. Os pilares e as colunas, né, então é importante perceber o jogo entre pilar e coluna que se encontram, tá, formando toda a movimentação. Frontões redondos e frontões triangulares também. Essa associação de frontões triangulares e redondos encontramos no Panteão de Roma, né? E grandes volutas invertidas, né? Um dos elementos principais aqui que eu chamo a atenção, essas volutas invertidas que fazem, conforme eu havia dito com Albert e na Igreja de Jesus, um elemento de comunicação, de agregação entre a parte inferior e a parte superior. É o espaço dedicado ali ao telhado das naves laterais, né, por excelência. Então acaba que essas volutas invertidas são criadas no Renascimento, especialmente ali por Albert, e são transportadas para o Barroco com bastante ênfase, e como vemos, né, no próprio Brasil, falando novamente de Ouro Preto, as igrejas de Ouro Preto, elas têm praticamente todos esses elementos, né? Então são elementos comuns da arquitetura barroca em si, né? Então vale lembrar da Basílica de Santa Maria Novella em Florença e Jesus, né? O próximo slide eu mostrarei uma comparação melhor entre elas. E na parte inferior nós também percebemos esse jogo de pilares, podemos ver que como que um pilar avança sobre o outro, uma característica também do barroco, né, o avanço e o recuo das formas, o pilar e a coluna coríntia, né, que ladeia aqui esse pórtico principal, né, a porta principal. Aqui temos um brasão, né, do Vaticano, e enfim, é como se a fachada fizesse uma ondulação, ela está fazendo um jogo de avanço e recuo, né? Quer dizer, a grande porta principal da nave, ela tem um tipo de projeção para frente, né? Que essa projeção ela é induzida pelo avanço da coluna, correto? Aqui nós já podemos perceber melhor aquilo que eu havia falado. Aqui na esquerda temos a Santa Maria Novella, em Florença, né? Todas as três fotos são minhas. Na central, Igreja de Jesus, em Roma, podemos perceber as suas volutas proeminentes, inclusive a semelhança com a própria Igreja de Santo Inácio, uma fachada muito próxima, né? Porque a Igreja de Jesus se torna um grande modelo para as demais igrejas barrocas, né? Então, se nós temos aqui a voluta de Albert, percebam que aqui em Santa Maria Novella temos a presença do óculo, né? Não é uma rosácea, é um óculo propriamente, mas já na Igreja de Jesus, né, além das volutas, como vemos aqui o arco, o frontal quebrado, né, a janela que se assemelha, né, é quase uma réplica da Igreja de Santo Inácio, né? Então temos uma semelhança muito próxima entre as duas fachadas de Jesus e Santo Inácio, característica barroco. Isso será transmitido para igrejas, inclusive no Brasil, né? Já no seu interior, temos a presença de pilares, também de ordem coríntia, entablamento, cornígeos, elementos clássicos, arcadas, né, grandes arcos, a abóbada de berço no caso
ela vai receber aqui os afrescos de André Pozzo, afrescos em perspectiva belíssimos, e como veremos daqui a pouquinho, vamos ver os detalhes dessa pintura da cúpula, dessa falsa cúpula pintada por André Pozzo, um dos grandes destaques aqui da igreja de Santo Inácio. E o foco teatral, claro, né, como ocorre no barroco de forma geral, é no altar-mor, no fundo de uma larga abside, na extremidade oriental, né, no leste da igreja. Então a nossa atenção é dirigida para o altar, que está aqui no fundo, né, vemos inclusive outra pintura de Andrea Pozzo, e lembrando, claro, né, daquilo que também é característico do barroco, que se tornará uma marca, especialmente no mundo português, brasileiro, né, luso brasileiro, que são os douramentos, né, não só do mundo brasileiro, mas espanhol, né, em outras regiões também. Né. A presença de elementos luxuosos, o barroco é luxo, o barroco é teatralidade, o barroco ele tem uma ostentação que é justamente para causar um êxtase, causar uma, uma comoção nos fiéis frente a todas as questões, né, da reforma, da contra-reforma que já havíamos falado. Então, por isso que muitas vezes, quando observamos os detalhes de revestimento, o luxo, o brilho, as pedras, né, os mármores, como podemos inclusive ver aqui nessas colunas, né, nesses fustes, nessas arcadas, podemos ver que são mármores muito refinados. E que eu mostrarei, né, numa aula futura sobre Ouro Preto, especialmente na Igreja do Pilar, entre outros locais do meu arquivo aqui, né, em Ouro Preto, né, das minhas fotos, dos meus arquivos, como que os brasileiros, não só aqui no Brasil, mas isso também ocorre na Itália, né, quando não se tem as pedras, né, no caso o mármore, né, mármores finos, os artistas, os arquitetos, eles pintavam, marmorizavam a madeira. Então muitas vezes nós olhamos para uma igreja, por exemplo, a Igreja do Pilar aqui em Ouro Preto, né, citando ela novamente, ela possui cornijas pintadas, marmorizadas, mas que são de madeiras, mas quando olhamos, a impressão que nós temos é que é de pedra. Né? Então é bem interessante, isso é uma característica não só do barroco, mas isso já acontecia anteriormente, desde a antiguidade, claro, mas é também um desses aspectos a ser observados quando se visita, né, para se identificar as técnicas, os materiais. Né? Então isso fica bem importante destacar aqui. Temos animados relevos figurativos em estuque, então novamente, quando começa a arquitetura e termina a, a pintura, né? Quando a escultura que se funde com a pintura, que se funde com a arquitetura, né? Ou seja, tudo aquilo que vimos com mais nitidez nitidez na Igreja de Jesus e veremos em outras igrejas também. Né? E o que temos de mais importante a ser falado da pintura, das pinturas de teto dentro da igreja de Santo Inácio, é claro, a apoteose de Santo Inácio de Loyola. O que é a apoteose? É a ascensão ao céu. Né? Depois da sua morte, claro, né? Santo Inácio ele é ascendido ao céu, representado aqui na pintura, e nós podemos ver, claro, em primeiro momento, a abóbada de berço, né? Ou seja, nós temos na nave central uma grande abóbada de berço, né? Aqui não temos a janela vista do lado de dentro, né? A grande nave central, a presença aqui das esculturas e dos estuques, né? Justamente isso que eu havia comentado, é possível ver aqui pela porta frontal, né? Da porta central, e já nessa outra fotografia, que já é de domínio público, né? Uma fotografia que possui um ângulo interessante, né? Uma imagem completa que pega não só a pintura do forro da nave central, mas também a cúpula de Andrea Pozzo, né? Quer dizer, tudo pintura
de Andrea Pozzo. Já temos aqui uma boa ideia da apoteose, temos aqui no centro Santo Inácio, vamos ver mais detalhes, o próprio Cristo, né? E tudo leva a uma segunda arquitetura, essa arquitetura que é pintada numa técnica de perspectiva, né, de ponto de fuga, que direciona o nosso olhar para o céu. Então a impressão que nós temos é que não existe teto na igreja, né? Que a igreja ela se comunica diretamente com o céu, ou seja, uma segunda arquitetura pintada sugere uma perspectiva que vai até o infinito, que vai até o céu. E nesse céu, né, que já se inicia nessa segunda arquitetura, temos uma profusão teatral de anjos, né, de personagens da igreja, né, que vão também participar dessa apoteose, além de alegorias, né, como veremos também daqui a pouco, as alegorias dos 4 continentes conhecidos até então, né, a Ásia, a Europa, a África, a América, né, e, e também, né, fazendo menção à cúpula, né, a falsa cúpula. Essa falsa cúpula, isso tudo é uma pintura, né. A impressão que nós temos é que essa lanterna é verdadeira, né, que a luz do sol está penetrando, mas na verdade isso é uma pintura, e tudo isso é sugerido através de uma técnica que vimos na aula de Santa Maria del Fiore, em Florença, aquela técnica da anamorfose, onde se distorce a pintura, se distorce, cria-se um desenho distorcido para que, do ponto de vista do espectador que está no piso, né, no solo, ele, ao olhar, ele vê em determinado ângulo, né, precisa estar num ângulo correto, eu vou comentar também isso mais adiante, ele olha para a pintura e vê a ideia, né, a ideia ali, ele vê a própria projeção correta da cúpula, né, ou no caso da perspectiva do ponto de fuga, como vemos aqui. Bom, então se tratando aqui de André Pozzo aqui e da apoteose, o que nós temos aqui, né, 1685 a pintura, existe um ponto no chão, né, um círculo, né, um disco dourado, que ao estarmos nesse disco e olharmos, e quando olhamos para o alto, nós vemos a perspectiva de forma correta, né, o ponto de fuga no seu ponto correto. Então, essa perspectiva, né, conforme eu disse, ela dá a ideia de um segundo templo, de uma segunda arquitetura que ascende aos céus. Né? Podemos ver, inclusive, que essa segunda arquitetura também é o que? Uma arquitetura barroca, com as suas curvas, contracurvas, né? Elementos clássicos, colunas que se associam com pilares, né? A presença de douramentos, elementos também clássicos como caixotões, né? Avanços e recuos aqui de cornichas, e todos esses personagens, perdão, e todos esses personagens que ladeiam, né, a figura de Santo Inácio que está aqui e a figura de Cristo, né, no céu. Nós temos as alegorias, aqui no caso a Ásia, a alegoria de Europa, né, representada por essa alegoria de uma mulher loura, né, e veremos também a América e a África. Né. Enfim, essa apoteose marca toda a movimentação típica e característica do período barroco, como pintores como Pietro della Cortona, como Carracci, né? São pintores que também estudamos com calma aqui no Arte e Culturas, e suas aulas também são exclusivas e dedicadas ao assunto. Né? Então, vale a pena buscar e conferir. Algumas aulas não estão abertas no YouTube, mas estarão presentes dentro da plataforma Arte e Culturas, exclusiva, né, dos assinantes. Bom, um movimento óbvio, né? O barroco se caracteriza por esse movimento, por esse jogo teatral. Né? Aqui vemos a glória de Santo Inácio com Cristo manifestando a bandeira da cruz. Né? Então nós temos a
seria quase que o próprio apogeu, né, o apogeu do movimento jesuíta, que praticamente domina, né, os movimentos de catequese, os jesuítas que também têm uma função militar, né, de proteção, de salvaguarda dos interesses católicos, não só frente ao mundo protestante, mas também em partes do mundo muçulmano, né, mas principalmente na questão da reforma e da contra-reforma. Cristo irradia um feixe de luz que ilumina Inácio, como podemos ver aqui no centro da imagem, e quatro figuras alegóricas ao seu redor representam os quatro continentes então conhecidos, né? Então, quais são aí as alegorias, né? Os quatro continentes conhecidos? É a Europa, né? A Ásia, a América, né? A América visto como uma só, né? E a África. Então é bem interessante vermos, né? Por exemplo, aqui na América, né? Vamos pegar a América aqui primeiro, a figura de um indígena, né? De um índio com seu cocar. Mas é interessante vermos como que essa figura da Índia, né? Por causa do seiso, né? Ela é uma figura clássica. Né? Por que é uma figura clássica? É um índio, mas que parece um personagem greco-romano, né? Porque as academias de arte barrocas, que se estendem principalmente, né, as mais importantes da Itália e da França, a academia ela se baseia em modelos clássicos, na cópia de modelos clássicos, de modelos vivos, de esculturas antigas, então é o padrão acadêmico da época, né, perfeitamente aceitável. Então veremos na pintura barroca, especialmente, representações de aborígenes, né, de indígenas, de nativos com feições clássicas. Isso vai até o neoclassicismo, por exemplo, isso vai durar cerca de 2 séculos daí para frente. Né? Então não é estranho para os dias de hoje, né? Pode parecer estranho, mas para a época não, quer dizer, são modelos acadêmicos, né? Formalizações, padronizações acadêmicas. A África, como podemos ver aqui no medalhão, né, o próprio nome indica, a figura de uma negra. Né? Na Ásia também temos uma personagem um pouco mais ligada ali ao Oriente Próximo. E muitas vezes também, como veremos em Bernini, na fonte dos quatro rios, na Piazza Navona, por exemplo, esses quatro continentes também sendo representado pelos quatro rios. Então, no caso da Europa, o rio Danúbio, no caso da Ásia, o rio Ganges, na Índia, na América temos o rio da Prata e na África o rio Nilo. Né? Então, também é uma forma de se mostrar a presença da fé, da doutrina no mundo inteiro. Né? Vamos lembrar que o mundo português, por exemplo, ele tem colônias ao redor do globo, né? Posteriormente a Inglaterra também irá ter colônias no mundo inteiro, a própria Espanha se expandindo, né? Até as Filipinas, até no outro lado do mundo. Né? Enfim, isso marca uma expansão da doutrina da fé jesuíta pelos quatro cantos do mundo. Aqui nessa outra pintura, né, que a gente tem uma em um outro momento, em outra fotografia, né, também de domínio público, nós temos eu gosto dessas fotografias por causa dos detalhes, por causa da riqueza de elementos. E podemos ver com muito mais clareza também, né, já num outro contraste, num, numa outra época, justamente esses elementos arquitetônicos. Como que o barroco faz esse jogo teatral, figuras, anjos que ficam olhando, né, para o espectador, personagens que se assentam na própria arquitetura, quer dizer, algo irreal, algo de antigravitacional, né? As pessoas flutuam, é um espaço metafísico. E nós não conseguimos, realmente, aquilo que eu havia dito, em certos momentos, onde começa a pintura e termina a, a escultura. Né? Podemos ver aqui nos medalhões, podemos ver nos elementos arquitetônicos, os próprios anjinhos, como vemos aqui, Atlantes. Nós muitas vezes não conseguimos identificar se aquilo é pintura, se aquilo é estuque, se aquilo é uma escultura plena, não é? Então, isso é bem comum.
é típico do período barroco, um jogo de contrastes de luz e sombra que vão definindo, marcando melhor, né? Uma própria arquitetura pintada que se confunde com a arquitetura real, né? Digamos assim. Bom, a, essa pintura, né? Essas pinturas do barroco que simulam, que enganam os olhos, né? Tem esse termo francês, né? O trompe-l'œil, né? É o termo que essa fotografia é minha, né? Eu consegui até uma clareza maior ali das formas dessa falsa cúpula, né? De Andrea Pozzo no Cruzeiro, e elas resultam, né? Num efeito suntuoso e festivo. É uma arquitetura rica, rebuscada, pintada, né? Então, dependendo de onde você está, né? Ela no disco dela, que fica no solo, você olha, parece que ela é uma cúpula de verdade, mas à medida que vamos andando, isso é bem curioso lá dentro, né? Vale até um vídeo, quem sabe um dia sobre isso. Ao andar pela igreja, essa cúpula vai se distorcendo completamente, isso é bem engraçado, é, 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 é bem interessante visitar essa igreja justamente por causa disso. E, segundo, né, as próprias informações aí bibliográficas, locais inclusive, né, é possível, né, dentro da igreja buscar essas informações, a cúpula jamais foi completada por falta de dinheiro. E, por isso, os jesuítas contrataram o André Pozzo para pintá-la no teto. E o que é interessante vermos também em André Pozzo, né, que merece ter, né, sua aula exclusiva com mais obras, é que André Pozzo, ele é autor também de um tratado de pintura de perspectiva. Né? Esse tratado dele é famoso, conhecido, onde ele explica esses processos ópticos de distorção, de deformação, né? Como que ele chegava nisso tudo, né? Como um manual de pintura, né? Um manual que se tornou famoso. Então, e só isso é uma aula inteira, uma aula ou mais aulas, né, vídeos completos em relação a isso. Né? Claro, um material exclusivo, né, porque é mais aprofundado para quem tem o interesse. E o André Pozzo, né, ele é um irmão leigo jesuíta, pintou o grandioso afresco, né, que ocupa todo esse teto que vemos aqui, né, em 1685, da nave, celebra as obras de Santo Inácio e da Companhia de Jesus no mundo, né, conforme eu havia dito, representado ali pelas alegorias dos continentes, apresenta o santo sendo recebido no paraíso por Cristo e pela Virgem, né, vimos também como que essas alegorias estão ali rodeadas com os personagens, e a intenção foi dissolver a superfície real da abóbada de berço através das técnicas ilusionistas. Né? Então, novamente, um reforço do que é o barroco. Aqui temos um detalhe, uma aproximação, um zoom maior, onde podemos ver que essa superfície é uma superfície aplainada, mas que sugere essa cúpula, né? Essa cúpula interessante. E vemos aqui nos pendentes, né? Essa estrutura aqui dos pendentes, elas remetem a Santa Sofia, Hagia Sofia em Istambul, que são esses elementos triangulares que sustentam uma cúpula, né, uma tradição que vem lá do Império Bizantino. E temos ali personagens do Antigo Testamento, como, por exemplo, Judite Holofernes. Né, vemos aqui a Judite está aqui segurando a cabeça de Holofernes. É uma pintura com uma temática muito tradicional no Renascimento, especialmente no Barroco. Temos lá, por exemplo, a pintura de Caravaggio, né? Caravaggio também pintou esse tema de Judite e Holofernes. E vale a pena não confundir com a, as pinturas de Salomé, né? Salomé com a cabeça de São João Batista, porque apesar de serem parecidas os temas, né? Uma cabeça cortada na bandeja, né? Às vezes alguém segurando essa cabeça. No caso, a própria Judite, né, quem corta a cabeça de Holofernes. E figuras também, cenas aqui do Antigo Testamento, como Davi, Sansão e Dalila, né, enfim, são temáticas aí
tradicionais de igrejas, né? Na abside temos cenas da vida de Santo Inácio, especialmente aqui em cima, né? Nós temos aqui também afresco de Andrea Pozzo, aqui já na semicúpula da abside. Entre essas passagens da vida de Santo Inácio, temos a defesa de Pamplona, né? Na qual Inácio foi ferido. Ok? E podemos, né, só salientar aqui, aproveitando a imagem, os douramentos. Tá? Era muito comum duas técnicas. A mais suntuosa era a utilização de folhas de ouro. Então a madeira ou o estuque era preparado, a talha, né, em madeira em geral, por exemplo aqui no Brasil é muito comum a talha em madeira, né, era preparada de forma a receber uma folha de ouro. Mas também futuramente eu explico com mais calma. Ou então uma tinta dourada, às vezes um trabalho que era mais barato. Né? Mas a presença dos elementos clássicos, os capitais coríntios, temos a presença de conchas. A concha é um elemento também característico do simbolismo barroco. A concha é um elemento que, né, mais complexo, também explico isso em outro momento, mas que tem lá sua tradição lá no paganismo, vemos isso na iconografia da Vênus, mas que no barroco, no cristianismo, ela tem todo um sentido do útero, da maternidade, do feminino, né? Quer dizer, da sacralidade do corpo da mulher. Né? Isso também se relaciona, né, com uma ideia de fertilidade que vem para o mundo cristão como uma forma de cristianização daqueles elementos que vêm da cultura greco-romana. Né? Já de Pierre Legros, né, como podemos ver aqui já é no transepto, né, são aqui esses altares nos transeptos, vemos uma obra especial de Pierre Legros, que é a Glória de São Luís de Gonzaga, né, São Luís Gonzaga. Finalizando praticamente, né, aqui nosso vídeo, a nossa apresentação, tem um dos elementos que eu considero mais importantes e que vão deixar bem claro a estética barroca. Para não ter dúvidas, né, a gente reconhece o barroco, nós vamos reconhecer o barroco vendo esses elementos com bastante calma. Né? Primeiro, olha o frontão, né, como que o frontão quebrado é o frontão triangular que se dobra e desdobra, ele quebra, ele avança e recua num jogo cada vez mais rebuscado, mais intrincado, com esculturas ladeando, né? Assim como a pintura, temos personagens, anjos, né? Que vão se misturando com a própria arquitetura, com a própria ornamentação. Temos o jogo de colunas, né, de cornija também que avança e recua, frisos com, né, os entablamentos que vão também se desdobrando aqui em avanços e recuos, e um elemento fundamental do barroco, que é a coluna salomônica. A mais famosa coluna salomônica é a coluna de Bernini, no Vaticano, do Baldaquino, aquelas famosas colunas salomônicas de bronze, né? Tem toda a história dos bronzes do Panteão, né? Isso fica lá também para um outro momento. Mas a coluna salomônica é essa coluna torça, né? Assim chamada de coluna salomônica, que está presente em vários templos, várias igrejas barrocas, aqui no Brasil especialmente. Então, para identificar um dos motivos formalistas que identificamos se uma igreja é barroca, não é justamente a presença dessas colunas torsas, né, colunas salomônicas. Não é uma invenção barroca, nós vemos colunas torsas e nesse sentido na própria Idade Média, né, mas o barroco dá uma ênfase, um destaque, ele introduz isso de uma forma oficial dentro da arquitetura barroca, dentro da arte barroca. E claro, o belíssimo relevo de Pierre Legros, né, em um branco imaculado, né, justamente
presença também das pedras, dos revestimentos nobres, esses revestimentos, né, observando toda essa, toda essa ornamentação, todo esse luxo, todo esse requinte, inclusive recordamos das antigas termas, dos banhos públicos da Roma Antiga. Eles eram muito próximos do que temos aqui, né? Vale lembrar aquilo que Michelangelo havia feito na, nas termas de Diocleciano, em Roma, né? Onde ele reforma toda uma igreja, né? Igreja dos Anjos e dos Mártires, é, e onde ele pega metade de uma estrutura basilical, né? Ele pega, converte aquilo numa igreja, mas que eram aquelas áreas dos banhos romanos, né? Então isso aí eu mostro também nas aulas sobre Roma, sobre termas, né? Na terma de Diocleciano. E por fim, eu mostro o túmulo do Papa Gregório XV, de Pierre Legros, com toda a suntuosidade do barroco, com planejamentos, com o do rico dossel, que em cima a escultura do Papa, o brasão do Vaticano, o planejamento que se estende por todo o conjunto escultórico, demonstrando claramente uma intencionalidade de movimento, de luxo, de requinte, que o barroco irá propor e almejar durante toda a sua existência, né? Bom, eu fico por aqui, espero que tenham gostado e nos encontramos num próximo vídeo. Abraços.